Olá, meu nome é Daiana Schneider, mentora de mulheres, e hoje estou aqui com a minha amiga Joyce, que nós vamos falar sobre a essência feminina. Joyce, queres se apresentar? Olá, pessoal. Então, meu nome é Joyce, tenho 47 anos, sou filha, mãe, amiga, né? Acho que a gente carrega aí bastante rótulos, mas também sou dual, né? Sou essência e sou uma buscadora do autoconhecimento, né? E a gente conversa muito sobre isso, né, Dai? E onde Muito. também surgiu a ideia da gente fazer esse podcast para poder compartilhar um pouco do que a gente sempre fala, né? Compartilhar com as mulheres o sentimento que a gente tem, né? E que elas também possam estar vivendo, né? Eu tenho formação em psicologia, formação em coach e estamos aí então para Isso aí, contribuir, né, Dai? isso aí. Eu trabalho hoje com mentoria para mulheres, a questão do autoconhecimento. Eu busquei tanto para mim que eu pensei, não posso guardar só isso para mim. E o que eu trabalho em mim, eu ajudo muito outras mulheres também na questão de a busca do autoconhecimento, o resgate da autoconfiança, a elevação da autoestima para a gente sempre melhorar cada dia mais. Não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente está excelente. Uhum. Então, toda essa questão de se aceitar, da mulher saber que ela é luz e sombra ao mesmo tempo, Todos e somos. todos somos. E essa questão de autoconfiança também, eu trabalho muito firme nisso, tanto para mim, na minha vida, como na vida das minhas clientes também. E eu trago tudo isso como uma questão de experiência própria, porque o que eu vivo na minha vida eu acabo ajudando outras mulheres também. A gente conversa muito sobre isso, né, Joyce? Então a gente pensou, vamos gravar aí alguma coisa, algum material para estar compartilhando tudo isso. Sobre a questão, a essência feminina é muito importante, porque a gente vê que na minha adolescência nem sabia o que era essência, né? Nem sabia o que era isso exatamente. Demorei muito para entender o que era autoconhecimento, qual a importância disso, tanto na minha vida quanto na vida da minha família. Hoje eu vejo que eu já trabalhei muito, mas falta muita coisa ainda. Então, quando a gente começa, a gente tem a certeza que não vai terminar tão cedo, porque a vida é É, uma escola, né? e tu sabe assim que a gente é essência até uns 7 anos. Depois começa, os próprios pais começam a colocar rótulos na gente, né? Ai, a Dai é assim, a Dai é assado, e a gente quer fazer com que aqueles rótulos realmente aconteçam, né? Porque é a nossa imagem que tá ali, é onde vai criando o ego. Então, chega um momento da nossa vida que a gente se perde dessa essência, quem eu sou de fato, né? Porque a sociedade, as pessoas botaram tantos rótulos que eu não me identifico mais, né? Então, bem que tu trouxe isso, né, da questão Sim. da essência, porque a nossa tranquilidade, a nossa leveza está em voltar para essa essência. Então, a gente precisa saber que essência é essa, né? Tirar esses rótulos. E eu vejo muito assim, quando a gente vai falar quem eu sou, normalmente a gente fala, Daiana Schneider, eu trabalho com isso, aquilo, na empresa tal, eu moro não sei aonde, não, não, fala muitas coisas que não sou eu. É o que eu estou fazendo, Eu é onde eu estou, né? moro, Eu eu estou estou, assim. mas não é eu sou. Então, quando a gente entra nessa questão de autoconhecimento, que vai lá no profundo, lá no escuro mesmo, a gente vê que a gente é muita coisa e a gente não sabia até então. Então, quando a gente vai lá nesse profundo, começar a mexer naquilo, não vai ser só mil maravilhas, né? A gente vai enxergar muita coisa que antes não enxergava, muitas dores, traumas, desafios que estão por aí, que às vezes, em vez de enfrentar, vai fugir, porque você não está Uhum. preparado ainda para enfrentá-los, ou até mesmo quer continuar fugindo a vida toda. Então, o autoconhecimento ele traz muito
essa liberdade, né, no sentido de escolher qual caminho que você vai seguir, se você realmente quer mudar a sua vida, se você quer realmente dar mais um passo, você precisa tomar essa decisão de procurar o autoconhecimento e mergulhar nesse profundo. É. E nesse profundo é que você vai encontrar quem você é. Então, para mim, foi muito dolorido isso no começo, porque eu achava que eu era uma pessoa e era totalmente outra pessoa. E eu não percebia eu sofria muito com isso no dia a dia. Para falar com as pessoas, para me relacionar com pessoas, tanto no trabalho como relações afetivas, familiares, envolvendo tudo na minha vida. E quando eu comecei a estudar isso, porque é estudo, né, Joyce? A gente Sim. precisa estudar sempre e sem fim. Quando a gente começa, não só autoconhecimento, mas qualquer assunto, precisa ir no profundo mesmo. E quando eu comecei a fazer isso, eu imaginei uma coisa, assim, no sentido que, é tudo mil maravilhas, a minha vida vai mudar para melhor e vai ser todas as coisas boas. Me enganei. É libertador, mas é doído, É né? libertador, mas a gente precisa ter muita coragem, a gente precisa ter É. muita força de vontade, assim, no sentido de querer mergulhar nisso, de enfrentar, de vai doer, vai, mas eu vou Sim. conseguir superar isso, eu enfrento isso de coração aberto, sabendo que vai doer, mas sabendo que eu preciso curar isso, que essa ferida precisa virar uma cicatriz para conseguir continuar e conseguir dar o próximo passo. E a nossa essência está lá jogada. E se a gente não faz isso, não faz essa busca, não busca essa cura, não vai mudar nada, sabe? A gente fica repetindo padrões da nossa vida familiar, da sociedade. Muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida automática, né? Sem perceber que está todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente vai lá e faz também e acha que está tudo certo. Não quer dizer que esteja errado, mas é isso que você veio fazer aqui? É Então porque, é na muita. verdade, quando você olha um padrão, tu pensa, é isso que eu quero pra mim, né? Aí a gente acha que porque o padrão é aquele, tá certo todo mundo seguir. Não, né? Eu não preciso ser igual a todo mundo. E, na verdade, quando fala de rótulos, hoje eu tô cuidando, nessa fase que eu tô cuidando um pouco disso. Porque hoje eu sou assim, mas amanhã talvez eu não queira mais. Eu não quero que digam, a Joyce é empoderada, guerreira. Não, eu não quero esse rótulo para mim. Então, tu vai soltando isso, sabe? Tu vai entendendo que esses rótulos também são da sociedade, né? Então, eu não preciso carregar uma coisa que não me pertence. Ou se você me vê dessa forma, não é não é uma questão minha, é uma questão tua, é como você me vê, né? Então, é um olhar para dentro, né? E a partir do momento em que nós somos duais, né? Masculino, feminino, luz e sombra, é, a gente sabe que a gente uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, né? Então a minha luz é da mesma proporção que a minha sombra também, né? E aonde que eu vou achar minha cura? Na sombra, porque é onde eu tenho medo de olhar, onde esse autoconhecimento que a gente está buscando, a gente sabe que vai doer, mas eu tô preparada para olhar para isso. E a hora que eu olho essa sombra, eu ilumino ela, né? Então é É muito profundo, né? muito profundo, muito profundo. Hoje eu consigo falar tranquilamente sobre isso, mas quando eu comecei a movimentar toda essa questão do meu profundo, da sombra, da luz, porque eu achava que era só luz, eu até falo muito sobre isso. Luz, seja luz, Uhum. viva na luz, escolha a luz. E realmente eu acredito nisso. Mas quando existe luz, existe sombra também. E quando a gente não aceita a nossa sombra, a luz se apaga, né? Em Se algum momento apaga. não vai conseguir se manter acesa. Então, assim, é muito essa questão dual mesmo, como você falou, né? O masculino e feminino. Uhum. Agora, a gente fazendo essa introdução do autoconhecimento, que é uma coisa bem profunda mesmo, buscando essa essência feminina que a gente veio falar aqui hoje, toda essa questão envolvida do autoconhecimento, de quem nós somos, é o nosso interno, no sentido, o que a gente está trazendo pra, para o agora,
porque a nossa linha familiar já trouxe muita coisa. Nós estamos aqui devido à nossa linha familiar, né? Nós precisamos ter esse reconhecimento. Mas tudo que vem da nossa linha, a gente não precisa manter tudo. Essa coisa pesada, muitas vezes, da repetição, dos padrões que não são bons, nós estamos aqui, nós temos esse poder e essa liberdade de conduzir de uma maneira diferente. Mas Então, só o autoconhecimento vai te dar isso. só Porque o aí autoconhecimento. você vai tentar entender mais da onde que eu tô trazendo isso, né? Por que que é assim? Então é dessa busca, desse questionamento em que tu vai buscar essas respostas, né? Seja na família, numa constelação familiar, porque você conseguiu analisar que a tua mãe era assim e que tu tá seguindo o mesmo caminho e que não é esse o caminho que você quer para você. Então, tudo isso já é uma busca, já é um olhar consciente para tentar entender as situações, né? Então, se eu não olho para isso, se eu não me questiono, eu vou seguir a vida sofrendo e não vou entender nada, né? A partir do momento em que eu olho para o meu sofrimento, que eu digo, não, não é isso que eu quero para minha vida, e começo a questionar, a buscar, eu posso iluminar essa questão, né? Sim, e essa questão da linha familiar também, a gente traz muito esse assunto porque é muito importante também. E eu quero comentar algo, né, no sentido do feminino e masculino, porque na minha família, por exemplo, todas as mulheres são muito masculinas. E para mim é muito difícil viver na minha essência feminina, porque o que acontece é a gente acaba assumindo funções masculinas sem querer, sem perceber. E é uma coisa assim tão natural que eu acho que tá certo. Mas como eu falei antes, não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado, enfim, né? Cada um segue o que acredita. Mas eu vejo, eu que estou buscando muito essa questão de viver realmente no feminino, de ser mais. O que é o feminino, né? Nessa questão da mulher? Qual que seria o papel da mulher? A mulher, ela busca muita valorização e o homem busca muito respeito. Então, assim, a mulher, para ser valorizada, ela precisa ser o quê? Forte por dentro e delicada, suave, gentil por fora. E no meu pensamento, no meu ponto de vista hoje, a mulher está fazendo a inversão disso. Está se considerando muito forte por fora e sensível por dentro. Não que esteja errado, como eu falei antes, mas é um ponto de atenção porque a nossa essência, a gente pode ser forte por dentro porque a gente está buscando autoconhecimento, a gente está enfrentando a sombra, os desafios, as crenças, os padrões, a gente está quebrando isso e está se fortalecendo cada vez mais. Então, por dentro, nós somos fortes. E por fora, a gente não precisa demonstrar a nossa força. Nós somos fortes. Mas por fora, a gente pode demonstrar a nossa delicadeza, a nossa feminilidade. E toda essa questão da mulher gentil. Então, a gente acaba esquecendo que a gente pode demonstrar isso, a nossa energia feminina. É que, na verdade, Dai, a sociedade se perdeu um pouco, né, na questão histórica. Se tu for olhar historicamente, existiam muitas deusas, né? E chegou o momento do patriarcado que se perdeu isso na história, sabe? E então começou a se falar muito do patriarcado e as mulheres acabaram entendendo ou foi demonstrado que o feminino é fraco, né? Mas não existe essa questão, para mim, de fraco ou forte. Existe uma questão de dualidade. Existe o masculino e o feminino. Todos nós temos dentro de nós essa dualidade, o masculino e o feminino, né? E, e essa força do feminino eu tenho descoberto assim agora, porque cada um vai ter sua história de vida, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família onde nasceram, temos 4 filhas mulheres vivas, né? Mais uma verbalização de um pai que queria
um filho homem. Por quê? Porque o sobrenome, que era muito importante antigamente, se não tivesse um filho homem, ia acabar o sobrenome, ia acabar a família, a linhagem, né? E eu acho que o masculino, ele prioriza muito isso, né? Mas eu cresci ouvindo isso. E aí, numa forma, né, do nosso inconsciente de, eu não quero desagradar esse pai, né? Ou ouvir um pai dizer, você precisa ser independente, não pode depender de homem nenhum, eu vou te dar todo estudo, todo apoio. E aí tu olha um feminino dentro de casa, tu diz, eu não quero ser assim. E a gente coloca uma fraqueza. Por quê? Porque o patriarcado veio tão forte com esse modelo de trabalhar fora, de produzir, que as mulheres acabaram colocando o anticoncepcional para não sentir os ciclos, né? Porque quando eu falo assim, ó, o homem e mulher são diferentes. Se tu olha na própria natureza, o homem é representado pelo sol, a mulher é pela lua. Por quê? Porque ela tem muitas fases, né? Ela tem as fases de vida, ela tem as fases dos ciclos, né, menstruais, ela tem uma fase, e aí até comenta, né, de tipo, dos 11 aos 20 anos ela é a donzela, dos 25 aos 45 ela é amante mãe, então assim, é aquela fase da sociedade de te cobrar para você, ou uma autocobrança de um inconsciente coletivo feminino de você precisa casar, você precisa ter filhos, né? E depois dos 45 até os 70 anos é a feiticeira, é a fase onde agora eu tô, que é a crise dos 45, onde tu pensa, tá, o que eu fiz da minha vida, né? E aí tu começa a estudar, é a fase que a mulher mais busca a terapia, né? Para ver essa questão dessa ciclicidade mesmo. Beleza, agora o meu ciclo de fertilidade está acabando. O que eu faço? Agora a fertilidade é interna. Agora eu preciso olhar para mim, cuidar de mim. O que eu fiz nesse tempo todo? Valeu a pena? E aí tu começa a se questionar, né? E é onde agora eu consigo entender tudo isso, né? E depois a fase dos 70 em diante, em que a mulher é ânsia. Então, dos 45, ela cria a sabedoria, porque essa fertilidade interna é onde ela vai buscar autoconhecimento também, e não é uma regra, né? Mas a maioria das pessoas que eu vejo, das mulheres que eu vejo, acabam nessa fase tendo essa busca maior por essa sabedoria, né? É onde a gente busca se entender. E dos 70, que é a anciã, né? É aquela que vai te aconselhar. Então, e aí eu venho numa fase, né, de trabalhar e me sentir muito cansada. Esse foi o meu questionamento. Por que que eu ando tão cansada? Por que tão cansada? Por que tanta pressão? E aí eu quero descansar no meu feminino, eu não consigo, porque daí eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho a vida do trabalho, eu tenho a casa, eu tenho meu filho, é família, é atividade física, porque daí a gente também quer se cuidar. Então, e aí? E aí, para que tudo isso, né? E eu fui buscar esse cansaço e eu comecei a entender que eu estava numa polaridade mais masculina por causa dessa história de vida onde eu me coloquei querendo mostrar para o meu pai, eu não sou o homem, Não é né? fraca? Mas eu entrego a mesma coisa. E é muito impressionante isso. Quando meu pai faleceu no ano passado, quando eu fui buscar o terapeuta, né? Eu sabia que ele estava na semana que ele poderia desencarnar. E eu liguei para ele, olha, gostaria de falar contigo, porque meu pai está nessa situação e de repente eu queria, né, ver se eu preciso falar alguma coisa, se tá tudo bem, né? Acabou não dando tempo e eu fui lá logo que ele passou, né? E eu me recordo de chegar lá e ele disse, nossa,
Joyce, o que aconteceu? Tu parece tão leve, né? E hoje faz mais sentido para mim essa leveza, porque inconscientemente eu larguei, eu soltei essa cobrança minha, né, de ser, digamos, um orgulho para ele que ele não teve. Porque talvez você em algum momento pensou que você estava devendo algo para ele, né? Era uma Exato. vontade dele, você É. não quis, no caso, ir contra e acabou seguindo esse caminho. E eu percebo, sabe o que mais? Que eu vejo assim nos últimos anos, tu vai observando, né? Quando um pai ou uma mãe morre, às vezes o próprio casal se dissolve. Assim, digamos, os filhos, né, estavam casados e por quê? Porque a gente tenta agradar eles e isso é inconsciente, né? Mas que peso que isso está sendo para mim, né? Eu nasci num corpo feminino, eu tenho essa ciclicidade. E aí, né, contando um pouco dessa história, comecei a ler muito sobre o assunto. Teve um livro que me fez chorar, que é Feminina e Poderosa, né, onde ela conta a história dela e ela fala desse ciclo. E eu pensei, nossa, eu chorei muito porque eu disse, eu não vivi isso. Se eu tô nesse corpo de mulher, se eu menstruo, sabe? É porque eu tenho esses períodos de TPM, pré-menstrual, menstrual, pós-menstrual, existe um significado para isso. A mulher, ela é muito sensitiva, intuitiva, e a partir do momento que eu tiro isso, que eu coloco um anticoncepcional. Claro que eu não estou dizendo para ninguém Pelo amor engravidar de Deus, aqui, gente. não é isso. Eu estou Mas falando é da a nossa questão que a gente quer sensação, controlar tudo, né, da nossa tudo. vida. Mas o controle é masculino. Querer controlar masculino. Se tu for olhar na própria história, o masculino, como é que era na época das cavernas, vamos lá? O homem saía para caçar. O masculino saía para Sim. caçar. O feminino ficava cuidando, O feminino, nutrindo. exatamente, o feminino cuida da prole, nutre, é O vida, corpo gera dela é vida. isso para A nutrir. questão biológica, né, do homem e da É, mulher são totalmente diferentes e um soma o outro para gerar uma nova vida. Então, olha o poder que a mulher tem. O homem faz parte dessa nova vida, mas não é ele que vai gerar, é a mulher que vai gerar. exato. Até emendando um pouco da tua história, quando eu era, talvez no início da minha vida adulta, eu ficava pensando, por que que os homens têm mais vantagens do que as mulheres? Porque os homens podem tanta coisa, a mulher não pode. E aquela coisa assim de não entender nada da importância da mulher verdadeiramente. E eu falava muito, eu repetia muito assim para mim mesma, na próxima encarnação quero ser homem. Eu falava isso Eu também. falava É direto, muito mais sabe? simples. Mas assim, exatamente, mas pensando que a vida do homem é moleza, a vida do homem tá tudo certo, eu consigo, né, eu quero também essa facilidade de tudo. Então, assim, hoje eu vejo, não assim, cada um tem a sua importância, né? O homem tem a sua importância, a mulher tem a sua importância, os dois somando geram vidas. Mas assim, eu pensei e eu entendi como a mulher é importante, como a mulher é divina. A mulher consegue nutrir uma família, a mulher consegue gerar vidas. Olha que poder que a mulher tem. Quando eu entendi isso, foi meio que engatando ali em todo esse autoconhecimento e eu buscando essa essência feminina que eu entendi isso, que a mulher é tão poderosa e ela não sabe. E daí a gente quer ficar muito assim controlando a nossa vida com tudo, né? Controlando cada passo que a gente dá, mas a gente precisa realmente manter o equilíbrio. Deu certo para fazer algo, deu, não deu, tudo certo, passa, deixa passar, daqui a pouco, né, algo melhora. E a gente vai precisar aprender a viver a vida um pouco mais leve, porque tanta cobrança. Mas essa cobrança eu vejo também em mim mesma, é muito essa questão de querer ser parecida com o homem, sabe? Na energia masculina. E no trabalho profissional é muito a energia masculina, porque você está concentrado, você está atrás de resultado, você está atrás de muita coisa ali, a questão financeira, É o provendo para si prover? mesma. Porque o Sim. homem provê, o homem precisa respeitar, né?
o homem precisa cuidar da sua família, então a mulher cuida da sua prole e o homem cuida da mulher com a prole. Então, muita coisa hoje se perdeu disso porque o homem também tem energia feminina e muitos homens eu vejo que estão mais na energia feminina do que na masculina. E as mulheres, ao contrário, a energia feminina que deveria estar mais alta está baixa e a energia masculina está muito alta devido ao profissional, devido a essa questão de querer salvar o mundo. A questão salvadora, nossa, eu sofria muito com isso. Hoje eu entendo muita coisa. Eu tenho muita coisa ainda para melhorar, mas eu consegui enxergar isso em mim. A questão da salvadora me pegou muito assim no sentido, me afetou demais. Porque eu queria salvar todo mundo, queria salvar o mundo, mas eu não estava me salvando. Eu não estava entendendo o que eu estava fazendo com a minha vida, sabe? E quando eu entendi isso, tudo mudou porque eu comecei a buscar mais essa leveza para minha vida, buscar mais essa aceitação de quem eu sou, a mulher exatamente que eu sou, e colocar isso mais em prática, o meu feminino no dia a dia. E uma coisa também muito importante que eu vejo é pedir ajuda. Como para mim é difícil pedir ajuda. Mas Ou era, porque eu estou tem que tentando e mudar. já melhorei. Mas essa questão de pedir ajuda é muito na questão do masculino que quer resolver tudo sozinho. O masculino não pede ajuda. E eu estava muito nesse masculino e não, vou resolver sozinha, eu vou dar conta. Eu posso. Eu consigo, eu posso, eu vou dar um jeito, mas eu não pedi ajuda. Hoje, se eu preciso de ajuda, eu estou aprendendo a pedir. E está sendo o fim do mundo? Claro que não. Está melhorando cada vez mais. Eu consigo realmente viver na minha essência, viver com mais leveza do que eu sempre procuro. E eu sempre estou falando isso, colocando isso em prática. E as pessoas que estão ao meu redor estão percebendo essa diferença em mim. Até no meu modo de falar, muitas vezes, sobre esse assunto, ou no dia a dia, qualquer assunto que tenha em pauta, né, digamos assim, é a minha maneira, a minha abordagem, o meu comportamento já mudou. Então, olha como isso afeta a nossa vida. A gente acha que muitas vezes não é nada, mas a energia masculina e a energia feminina revela muita coisa sobre nós. É que a gente tem que sair desse papel de empoderada, de forte, sabe? Eu não preciso ser forte o tempo inteiro, sabe? Então, a gente acabou se colocando muito nesse papel e a gente vê o peso que isso tem Até a hoje. gente falava muito isso, né, Joyce? Um tempo atrás, a gente sempre foi de conversar muito, né? E eu lembro muito bem, assim, que um tempo atrás a gente falava, nós somos empoderadas, nós somos poderosas, nós somos isso, nós somos aquilo. Para que isso tudo, né? E o nosso masculino estava lá em cima. Pois é, mas assim, ó, o próprio relacionamento, né, amoroso, a gente conversava, né? Porque não tem como você atrair um homem masculino estando você na polaridade mais masculina, né? Vai atrair um homem feminino. Sim, porque eu vou discutir muito vou querer ser mais do que o masculino, né? E assim, não o vou me casal, deixar cuidar. tem muito casal que é assim, a mulher é mais masculina e o homem é mais feminino e tá tudo certo, tudo bem, não quer dizer que precisa entrar no feminino, que precisa encontrar um homem masculino. Se o casal está feliz assim, se eles vivem assim, tá tudo certo também. Cada um tem a sua escolha. Eu acho assim, ó. Eu acho que dá certo por um tempo, por um bom tempo. Mas chega um momento, assim como a gente está falando que a gente sente dor, né, cansaço de estar muito tempo nesse masculino, o homem que está no feminino, ele vai chegar uma hora que ele vai se sentir mal também. Sabe? Ou não. E ele vai também, os dois vão sair dessa relação. Então, assim, eu nasci num corpo feminino. O ideal é que eu esteja 80% do meu dia na polaridade feminina, para eu estar descansada. O homem descansa trabalhando, entendeu? Então, o homem também tem que estar 80% na polaridade dele. Como que eu faço para dividir isso no meu dia a dia? Que atividades que eu faço? A partir do momento que eu estou no trabalho, beleza, pode ser que eu tenha uma posição, ou trabalhe com mais homens, então eu tenho que ter uma postura mais firme. Mas a partir do momento que eu chego em casa, eu posso fazer coisas do feminino, né?
sabe que eu gosto muito de cozinhar. Para mim é uma terapia isso. E a cozinha diz o quê? Fala de nutrição, fala de cuidado, é forma de dar amor, plantas, sabe? A Mexer com minha as sacada tá cheia de plantas. planta aí. É, então, tudo isso tu vai trabalhando Sim. o teu feminino, né? Animais, Ah, essa questão filhos. das plantas eu até vou comentar, porque quando a minha mãe, quando eu era mais nova ali, adolescente, eu falava, nossa, que perda de tempo ficar cuidando de planta, que coisa mais sem noção. E eu não entendia o porquê, mas isso trazia tranquilidade, trazia paz, leveza E tu tá para ela. nutrindo E ela estava nutrindo o algo. feminino dela Uhum, sem saber, sem conhecer isso, né? Então é uhum. algo inconsciente. E hoje eu faço a mesma coisa. Então, assim, me faz um bem. Às vezes eu fico assim, não horas e horas, né? Porque eu tenho todo o meu tempo também, a minha agenda aí é restrita. Mas quando eu paro e vou lá cuidar das minhas plantas e vejo, nossa, essas plantas estão realmente bonitas, porque eu estou cuidando e elas estão. A minha energia, a minha felicidade está refletindo nelas também. E vice-versa, porque eu acho que é vida, né? Planta é vida. Ou animal de estimação. O que você tem ao seu redor Que é que é cuidado e nutrir. cuidado, nutrido, Uhum. cresce, evolui. Sim, é do feminino, É é do a essência, feminino. tu tá entendendo? Eu tô na essência quando eu tô fazendo isso em casa ou quando eu tô em contato com a natureza. Tu que adora, né? Eu Fazer adoro trilha, trilha. natureza, cachoeira, praia, adoro, Uhum, eu amo de paixão, mas eu só comecei a fazer depois que eu comecei a estudar sobre a essência feminina. uhum. E em 2018, por aí, eu comecei a fazer trilhas, buscando assim essa questão de mais leveza, curtir a vida, a natureza, sabe? Buscar mais essa energia para mim. E desde então eu comecei a pensar e a me autoavaliar o porquê eu vivia tantas coisas até aquele momento. E muito puxando essa questão, né? Deixando a minha energia feminina de lado, a minha essência feminina de lado. E não é só falando sobre isso que a trilha vai te ajudar, um animal de estimação vai te ajudar, uma planta vai te É a ajudar. conexão que tá É a ali. conexão. Qualquer pessoa que está ao teu redor, o que tiver vida que esteja ao teu redor é vida. Você está nutrindo algo. Uma amizade, você nutre. Então, assim, claro, os homens também têm amizade, também vão nutrir a amizade. Mas é uma questão de nutrição generalizando, porque a mulher vai nutrir tudo que ela está envolvida. E é algo automático, sem ela perceber, ela faz essa. Uhum. É É da algo da mulher que natureza é da dela. natureza da mulher, é tão natural que ela não percebe. E se a gente não Uhum. fala, até então eu também não sabia que é algo tão natural que a gente nutre tudo o que está ao nosso redor. Então é algo tão divino, tão lindo, que assim, eu fico realmente grata e feliz que eu sou uma mulher. Uhum. Não desmerecendo os homens, não é isso. Mas assim, pensando que hoje eu buscava tanto a valorização, buscava tanto a questão, reconhecimento, Uhum. mas eu não me reconhecia, eu não me valorizava. Hoje é totalmente ao contrário. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha essência. Eu busco sempre o meu melhor a cada dia. Não é todo dia que a gente vai acordar 100%. Às vezes eu tô na energia masculina, sim, tá tudo certo, mas eu tenho essa consciência Sim, a gente agora. vai estar todos Então, os dias, então é né? um pouco mais fácil agora porque eu já estou nessa consciência, eu já entendi e tá tudo bem também, mas quando eu tiver a oportunidade de agora eu quero estar na minha essência feminina, eu vou me comportar desta maneira. Então entra a questão comportamental, a questão da postura. Então entra muita coisa que você vai abrir o teu campo para você receber, porque a mulher é muito isso também, Eu precisa receber. receber Uhum. e não só ficar dando, né? Uhum. Tipo, no sentido, eu quero te dar tudo que você precisa ali, eu quero te trazer um copo de água, eu quero te dar atenção, eu quero lavar tua roupa, eu quero. A Tudo bem, mulher é o você vai fazer receber isso e o também. homem é o dar. É pela Exatamente. própria anatomia do corpo. Exatamente. A nossa questão biológica já diz Isso. isso, já comprova isso, que Uhum. não é nós duas aqui falando sobre isso. Não. É algo que está ali para todo mundo ver, todo mundo Uhum. sabe. Mas na prática, no dia a dia, a gente esquece isso. Aí a questão se inverte.
Então, a mulher, ela precisa aprender a receber mais, mas a receber mais respeito, a receber mais carinho, a receber mais atenção. E muitas vezes a mulher, quando está muito na energia masculina, ela bloqueia isso, falando que eu sou a poderosa, eu consigo fazer tudo sozinha. Uma coisa muito importante agora que eu lembrei que eu vou falar. A mulher fala muito, eu não preciso de homem. Sim, porque ela tá Querida, assumindo tudo. Aham. lamento, mas precisa sim. E uma coisa muito interessante também para falar sobre isso é que o homem, ele fala que ele precisa de uma mulher. A mulher vai fazer de tudo, ela vai falar qualquer coisa, mas ela não vai falar que ela precisa. Ela vai falar que ela quer um relacionamento, que ela quer namorar, que ela quer casar, mas que ela vive sem um homem. Sim, até ela vive sem um homem, mas ela não vai ser a mulher completa. Porque ela precisa de um homem, sim, porque ela sozinha não vai gerar uma vida. E tu sabe que tu me fez lembrar uma coisa, assim, o meu pai sempre dizia, por trás de um homem existe uma grande mulher. E por que isso, né? Por que que ele dizia isso? Porque, na verdade, se você tá lá no teu feminino, descansada no teu feminino, o que que a mulher traz? Ela traz a intuição e a sensibilidade. Então, numa conversa, muitas vezes a mulher vai direcionar, né? Tipo, o homem chega em casa, tá, tá verbalizando sobre um assunto que aconteceu, tá pedindo uma opinião e ela, pela intuição e sensibilidade, ela sabe direcionar esse homem. Ela consegue enxergar coisas que o masculino não enxerga. E a gente acabou colocando isso para Isso. debaixo do pano, entendeu? Quando eu paro de olhar para minha ciclicidade, paro de olhar para mim, paro de olhar para o feminino. Então, tudo é complementar. Nós somos opostos complementares. Outra coisa, e eu lembro, eu já falei várias vezes isso, para que que eu preciso de homem se eu me sustento, eu Sim. faço tudo. Só que aí eu pensava, nossa, mas eu acho que eu só consigo evoluir também com um, um outro ser humano servindo de espelho para mim, porque para mim a relação é isso, é um espelho. Ele vai me trazer coisas, sombras que eu às vezes não consigo olhar. E se eu estou, digamos, é diferente de uma amizade, né? A gente está lá, a gente Uhum. conversa sobre muitas coisas, mas eu não preciso olhar para minha sombra enquanto eu estou com os meus amigos. Eu simplesmente, tá bom, tô indo Uhum. embora, eu não vou, ou, beleza, a gente fala amanhã e tá tudo bem. Agora, se eu tô dentro de um relacionamento onde me traz aquele espelhamento e eu preciso olhar para aquela sombra e resolver porque eu tô nessa relação e eu quero que essa relação vá para frente, eu melhoro como ser humano. É, eu venho resolver as coisas do que eu vim fazer aqui, né? Então, eu acho que é muito mais rico. Então, hoje eu olho muito mais por esse viés, né? E uma coisa que você falou também, que eu já me lembrei de outra coisa, a gente vai engatando aí, é essa questão da mulher não falar que precisa do homem. Eu era muito assim, né? Nossa, eu consigo fazer tudo sozinha, como eu já estava comentando antes. Mas hoje eu vejo e eu entendi que sim, eu preciso de um homem, a mulher precisa de um homem para fazer toda essa questão que a gente falou até agora de formar uma família, porque os dois somam para gerar uma vida, como a gente comentou antes. E a questão dos amigos, das amigas, principalmente, falando sobre mulheres, né? A mulher com amigas, até um certo ponto elas podem suprir essa necessidade de atenção, de carinho. Eu amo as minhas amigas, eu tenho algumas amigas aí que, né, Joyce, tu é uma delas, Joyce. Mas assim, a gente conversa, a gente se entende, tem esse carinho de amizade, mas não é o suficiente para cobrir muitas vezes aquele vazio que muitas mulheres podem sentir, até eu já senti também, quando não se autoconhece, quando não sabe quem é, ou às vezes tá procurando tanta coisa, mas nem sabe o que está procurando.
e acaba colocando, às vezes, a responsabilidade inconsciente disso tudo, da sua felicidade em alguma amiga ou um grupo de amigas, enfim, que não são elas que vão te trazer essa cura. Não. Vão te ajudar, vão estar ali te dando o apoio necessário, mas você precisa entender que você precisa sim de um homem para fazer toda essa questão que a gente falou da masculinidade, da mulher se abrir para receber isso para o homem e ter o espaço para ir lá e fazer o que ele precisa. Porque o homem é o provedor, o homem é o caçador, né? Como a gente estava falando E assim, antes. ó, e uma coisa que eu. Quando a gente fala da energia, a gente não está necessariamente falando do homem e da mulher, né? Porque Sim, a gente tem casais homossexuais. O que acontece nesses casos? Um vai estar mais na polaridade feminina, outro vai estar na masculina. exatamente. Por isso que dá o match ali. Uhum, Mas o ideal é o quê? É que os dois, por serem masculinos, eles também estejam mais na polaridade masculina. uhum. Entendeu? É equilibrar isso, né? Então, só para a gente cuidar, né? Para não. Porque a gente fala de energias, né? Exatamente. E outra coisa que eu lembrei também agora é a questão do homem e da mulher. Quando casam, por exemplo, a mulher ela pode morar sozinha, que dela também vai ter muita energia masculina ali ativa, porque ela vai fazer tudo em casa. Tudo bem que na casa, normalmente, os homens têm essa ajuda do feminino, né? Da mulher feminina, que vai fazer mais o trabalho de casa, enfim, mas tem homens que moram sozinhos que também fazem. Enfim, cada um faz o seu, mas acaba mexendo muito nessas energias que a gente está falando aqui. E o casal, quando casa, a mulher, estando tão independente, ela precisa ceder, ela precisa. Eu não digo ser submissa de aceitar tudo que o homem fala, de tudo que o homem faz, que ela tem que baixar a cabeça para tudo, não é isso. A questão dessa submissão é a questão de ela saber o lugar dela junto com o homem no sentido de formar esta família. Uhum. Porque os dois batendo de frente um com o outro, os dois vão estar na energia masculina. Então ela tem que Sim, daí entender, não dá ela vai certo. ter que ter essa consciência de que ela precisa estar na energia feminina para que ele consiga estar na masculina e fazer o que ele precisa fazer como homem. Uhum. Então, muitas vezes, quando tem até brigas, né, de casais, eu vejo isso de conhecidos, enfim, até eu já tive também essas experiências, no sentido da mulher bater muito de frente com o homem, que as duas energias estão muito masculinas. Mas, como eu falei antes, não é que a mulher tem que ser submissa e aceitar tudo que o homem fala. Até o homem também precisa equilibrar isso para não forçar algo que não é, né? Assim, o homem precisa manter o respeito perante a mulher. É a mulher, na verdade, saber que ela pode fazer, mas que ela não precisa. Exatamente. Entendeu? Ela tem todo o poder possível. Ela pode fazer tudo sozinha, ela pode fazer. Mas além de querer, ela precisa de um homem no sentido que ela precisa ceder isso, porque Uhum. ela veio para esse mundo para não ficar sozinha. Ninguém veio nesse mundo para ficar sozinho. Eu sempre penso dessa maneira, sabe? A gente veio aqui para evoluir, para aprender e para aprender principalmente a se relacionar. E Sim. eu não digo só relacionamento amoroso, é relacionamento familiar, interpessoal, profissional, é totalmente qualquer tipo de relacionamento. Então, olha como é difícil hoje. É. Como é difícil hoje a gente conseguir manter uma relação estável, né? Uma relação amorosa. Uhum. E muitas vezes eu vejo que quando a gente fala de amor, muita gente tem vergonha de falar sobre isso. Ou realmente fala que, tá tudo certo, mas não tem coragem de falar o que sente. E a mulher é muito isso. A mulher, ela traz muito essa questão do sentir. Então, a mulher, ela precisa sentir, como você comentou antes, até essa questão do homem chegar em casa e precisar desse carinho. Ele tá ali exausto de tanto trabalhar, de tanto construir o castelo para a rainha dele, que a mulher, quando isso acontece, ela precisa sentir toda essa questão e chegar ali e falar, fazer o papel dela no sentido de ter esse acolhimento, de dar esse acolhimento naquele momento que o homem está muitas vezes precisando e que Uhum. muitas vezes nem fala, né? Então é essa questão de comunicação também. Mas assim, no sentido que a mulher vai sentir e o homem está ali para receber isso também. Então é algo nesse sentido, né, Joyce? E assim, ó, eu acho que o masculino, ele
é a casa, compra a casa. Quem faz o lar é a mulher. Ela transforma a casa que o homem comprou, Exatamente. digamos, O toque num lar. feminino, todo É mundo o fala nessa toque. E é frase, né? isso que o homem busca. Porque se tu vai ver um homem solteiro, o que que ele tem? Muitas vezes, se ele tá na polaridade masculina mesmo, ele vai ter uma cama, uma geladeira, um Não vai fogão. ter nenhuma planta na varanda, né? Nada, entendeu? Uhum. Ao momento que chega uma mulher, ela vai transformar aquilo num lar, né? Exatamente. E aí, quando tu fala, eu acho assim, ó, que se perdeu um pouco, porque assim, a mulher, ela é do sentir, mas ela é muito do ouvir, né? Então, ela se deixa levar pelo que o homem fala, né? Ela é muito, ela É é emoção, tá emoção. sentindo. É. E o homem, o que que ele gosta de ser honrado e respeitado. A partir do momento que ele vê que aquela mulher me honra e me respeita, então o relacionamento vai para frente, né? O que eu acho que na sociedade isso acabou se perdendo um pouco, a partir do momento que a mulher também começa a entrar nesse masculino e existe uma certa competição ali, entende? É, essa palavra é muito. Agora, competição é uma palavra muito forte. Porque o que acontece? O homem ele é muito competitivo. Uhum, Então, assim, a mulher entrando nessa questão masculina, ela vai se tornar competitiva também. Como foi o exemplo que eu citei antes, né? Às vezes, muitas vezes, de briga de casal, que os dois estão ali frente a frente competindo, eles estão. competindo. Porque a mulher hoje, como eu falei antes, não pode também aceitar qualquer coisa. Tem que saber se posicionar, tem que saber se defender realmente, mas na sua essência feminina, porque você é mulher, né? Mas quando a mulher ele bate de frente, realmente está competindo com o homem. E a mulher é toda essa questão que a gente falou. Ela pode ser forte por dentro, mas ela precisa ser realmente viver a essência É. dela de ser toda essa delicadeza, de ser delicada, de ser amorosa. Então, assim, muitas vezes a gente vê na nossa sociedade, no nosso dia a dia, os contatos que a gente conversa e conhece, que muita coisa se perdeu. Eu vejo assim que eu tinha me perdido um momento da minha vida. Quem nunca? Quem nunca, né? A gente tá aí, o autoconhecimento é isso, é a gente ter essa clareza do que a gente está fazendo da nossa vida, entender, respeitar isso, aceitar que eu errei sim, eu não sou perfeita, é, tanta Na busca, verdade, a tanto gente estava na autoconhecimento. sombra, né? E A a gente gente, está se eu acredito que iluminando. a gente nunca vai chegar na perfeição, mas a gente busca essa perfeição e a gente busca essa excelência. Mas no decorrer dos nossos aprendizados, a gente vai cair de vez em quando. Cair e levantar, a gente vai aprender quando a gente acha assim, eu tô madura, tô super bem, eu domino esse assunto, vem a vida, vem o universo e te dá de novo, mais uma prova que você ainda não está maduro o suficiente para tal coisa. Aí você pensa, opa, peraí, então eu preciso evoluir um pouco mais, eu preciso ser humilde e entender que eu ainda não estou na minha fase perfeita, excelente, mas que eu estou em busca. Então, assim, eu acredito que sempre um passo de cada dia, um passo a cada dia, um passo de cada vez, mas que a gente vai continuar nessa busca da excelência. Mas quando a gente achar que já chegou lá, a gente não Não, chegou. porque não tem. Eu acho que a gente é um eterno buscador, Exatamente, a né? gente vai eterno Porque a buscador e gente tá aprendiz, né? o espelho tá aparecendo para mim a todo momento. As pessoas estão falando comigo, tô me espelhando. Então, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo novas pessoas, esse espelho vai vindo. E muitas coisas a gente vai trabalhando, né? O que me doeu nisso? O que que eu tenho que olhar? O que que tá acontecendo, né? Então, é uma eterna busca. E é isso que é Sim. gostoso, né? É, eu acho que agora, né, eu tô vivendo essa fase nova, decidi tomar uma decisão depois de ler aquele livro do Feminina e Poderosa, de tirar o meu DIU e sentir o que que é isso, o que que é, nossa, 16 anos tomando anticoncepcional sem menstruar.
né? O que que é isso? O que que é ser mulher? Cadê essa intuição? Cadê? Não, né? Eu quero sentir isso mesmo que doa, né? E, tipo, tirou o tampão, Você é está como se eu tivesse enfrentando a tirado uma sombra. venda dos Aham. olhos, né? E eu quero sentir o que que é ser mulher, né? Porque a gente acaba fugindo disso a partir do momento que eu Uhum. vou para o mercado de trabalho, eu não posso sentir TPM, eu não posso sentir dor de cabeça, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso estar na energia masculina e eu também não consigo ouvir a minha intuição e a minha sensibilidade para as coisas que estão ali, porque eu tô dopada, né? Então, Se é fecha muito esse. automaticamente, né? Naquela questão É, que vão me julgar, eu preciso entrar aqui na minha energia masculina e ficar aqui. Eu posso estar sofrendo horrores ali de dor, mas eu não vou falar isso, não vou pedir ajuda. Vou conseguir dar conta e eu sozinha. vou te dizer que essa fase essa fase dos 45 anos aí é uma fase que tu começa a se questionar isso. Uhum. Não me importa o que E pensam assim, de né, mim, não Joyce, é meu você mais. pensou, você estava falando ali que eu estava pensando aqui. É a questão 16 anos com o Dil, né? A gente busca esses métodos também para facilitar um pouco, porque a vida da mulher não é Não, fácil, é né? porque O a gente nosso precisa trabalhar, ciclo a gente tem menstrual trocentas jornadas. não é assim tão simples, só quem vive para saber. Mas assim, tem alguns esses métodos que acabam ajudando a mulher no sentido para amenizar essa dor. Tem. Assim, eu também uso, eu também busco isso, mas agora pensando, isso que você falou realmente faz sentido. Porque agora, pensando um modo um pouco mais além, né? Talvez seja algo inconsciente nosso que a gente busca esse tipo de método para bloquear algo na gente, né? Sim. Assim, não querendo assumir quem realmente a gente é. Assumir a nossa feminilidade. Uhum. Porque mesmo que ali uma vez por mês o ciclo não é tão, como eu vou dizer, não é tão agradável assim, mas faz parte da mulher. É uma É uma renovação. renovação, é algo que está ali, o que precisa sair tem que sair, o que Uhum. precisa renovar. E a gente acaba bloqueando isso. Isso é um assunto muito, muito importante. Agora, Muito. assim, pensando e fazendo uma análise da minha vida, do que eu fiz até agora sobre isso, realmente faz sentido para mim também, sabe? E assim, ó, existem muitas mulheres hoje que trabalham com, com isso no sentido de deixar mais leve, né? A questão da TPM e tal. Ah, que alimentação que eu vou ter, Uhum, como que eu tô me sentindo, durante o mês, isso vai refletir na intensidade da minha TPM ou não. Então, existem formas mais naturais de você minimizar esse impacto, sabe? E porque a nossa força não está na força que é a força do masculino, a nossa força é outra. Então, eu não quero encobrir isso. Eu quero ser isso, eu quero viver essa a força, gente né? coloca tantas barreiras inconscientes sem Uhum, perceber, né? Quando a gente começa a falar, agora eu fiquei pensando muita coisa aqui sobre isso. uhum, que bom. Já plantar essa semente. Eu tenho certeza que muitas mulheres que vão escutar isso também vão colocar esse ponto para pensar um pouco mais. E olha, eu vou te dizer que eu chorei porque, tipo, pra mim, eu acho que Foi acabou. difícil, né? Não, acabou o tempo que eu podia olhar pra isso, né? É, não sei se eu tô para fazer os testes, se eu já tô entrando, eu já entrei na menopausa, então acabou a oportunidade, né? Eu não olhei para isso, eu me deixei na que a gente falou no início lá daqueles o padrão da sociedade. Pô, a gente entrou num flow ali. Ah, é natural. Ai, as menininhas já desde cedo usando anticoncepcional para não sentir nada disso, né? E agora eu tô com outra maturidade e eu gostaria de ter sentido isso. Isso que a gente, no começo da nossa adolescência, a gente sentiu, né?
E assim, não foi nada agradável, como eu Não, falei antes, mas mas tu faz já ia no parte do nosso ginecologista ciclo, né? e tu já começava a tomar para regular, para isso, para Sim. aquilo. Mas ali tu já Claro, tem tá muitas questões fechando. médicas que realmente a mulher, né, às vezes sofre demais, que Vão e se ter tem algum método, situações. precisa realmente buscar ajuda. Mas assim, no sentido mais espiritual, eu digo, da coisa de realmente viver o Isso. feminino, faz total sentido para mim isso que você comentou realmente, sabe? Então, assim, faz a gente pensar um pouco mais além. Talvez não só isso, mas assim, tudo, né? Porque a mulher, assim, até às vezes, para formar família, né? A questão da gravidez também. Porque, assim, tem muita. É um assunto muito delicado. Porque eu sofri muito já também, um tempo atrás, até o peso da sociedade, julgamento da sociedade, nesse sentido de passar do tempo, né? Tudo bem que tem um horário, tem um tempo ali Sim. biológico, mas hoje eu vejo que é mais fácil também conseguir uma ajuda mais especializada, até depois de um período de uma idade um pouquinho mais avançada, mas eu acho que hoje está muito mais tranquilo do que até antigamente, né? Porque antigamente uma mulher com 40 anos ter um filho era muito difícil. É. E hoje Ainda está mais assim, natural, tá né? mais, tipo, a gente, pela, né, tecnologia, a gente consegue ter, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? Mas existe o inconsciente coletivo feminino. Então, por mais que você, né, ó, o teu relógio biológico tá acabando, você Aquela precisa, vai ter pressão filho ou da não vai, sociedade, né? Tu vai casar ou não Uhum. vai? Por que que tu tá sozinha, né? Então, existe isso no inconsciente. E às vezes a gente, e eu não, e para que que eu tenho que ter esse padrão, né? Se justificar para mim, beleza? Para mim, eu tenho que olhar para mim e dizer isso justifica para mim, não um padrão da sociedade. Para mim isso serve? E se não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas como isso pesa, né? Quando a gente Pesa. É um não. peso. Principalmente quando não se autoconhece, pesa mais. Porque quando, no meu tempo, que eu não conhecia nada de mim, pesava demais e eu sofria muito com isso. Hoje eu já estou muito mais leve e eu sei o que eu estou buscando, eu sei o que eu quero. Então tudo facilita, né? Tudo Tudo. parece que vem realmente ao teu encontro quando você está aberta a receber, que é a questão do feminino. Exato. Joyce, muito obrigada. Ai, adorei. Esse Sempre assunto vai muito longe, bom. né? Esse assunto vai longe, a gente Sim, pode marcar muitas vezes ainda que vai longe vai. demais. Vai porque a gente não para de buscar, né, Não, Dai? não pare, e autoconhecimento é isso, essa questão quando a gente se joga ali no nosso profundo feminino, vai muito mais longe. Uhum. E assim, é algo que encanta a gente, porque a gente vê o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente ainda está buscando, o quanto a gente está levando as outras pessoas que estão ao nosso redor nesse caminho também. Quem convive com a gente, quem nos conhece, sabe de toda a evolução que a gente já teve até agora. Isso é muito gratificante. E acaba se aproximando, né, para entender Sim, também, né? exatamente. Acaba cada vez atraindo mais, vai uma falando para outra, e quando a gente vê, a gente está num ciclo gigantesco de mulheres buscando de volta, resgatando a sua Resgatando. essência feminina. Eu acho isso muito importante para a gente fazer na sociedade, sabe? Sim. Resgatar isso. Exatamente. Joyce, muito obrigada por aceitar esse convite. Espero Agradeço que tenha também. muitas oportunidades aí para a gente continuar esse assunto que vai longe, hein? Com certeza terão. Obrigada.